se veem na responsabilidade de assumir muitas coisas que na verdade não são delas. Acham também que não existe outra pessoa capaz de fazer aquilo tão bem quanto ela faz. E acaba que a semana vira um caos, o dia vira um caos, ela simplesmente não tem tempo mais para fazer as próprias coisas, ela não consegue levar ao alto da montanha as próprias pedras, porque está abarrotada da responsabilidade de outras pessoas. Preste atenção se na sua vida todas as cargas que você tem carregado são realmente suas. Eu entendo que existem responsabilidades, por exemplo, como filhos, são suas responsabilidades, mas existem atividades que são do filho, e é ele que precisa fazer, não é você. Existe responsabilidade que é do marido, e é ele que tem que fazer, e não você. E claro, existem as suas responsabilidades, que listando-as, isso parece ficar mais claro. E perceba se essas atribuições todas as quais você vive para resolvê-las hoje não são de outras pessoas. E isso talvez esteja te causando um pouco de sobrecarga, tirando a tua paz. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Kênia Henriqueta, sou médica, ginecologista endócrina, especialista em tratamentos hormonais e emagrecimento. Mas nesse canal a gente não fala só de medicina. Hoje eu vou trazer mais uma vez para vocês uma reflexão sobre esse livro maravilhoso que mudou muita coisa sobre como eu vejo os meus afazeres. Ele se chama Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. Relembrando a história, quem é Maria e quem é Marta, na Bíblia tem algumas passagens de Jesus em que ele encontra Maria, Marta e o irmão delas, que é o Lázaro, que é o homem que Jesus ressuscita. E elas têm perfis diferentes. A Maria é mais do adorar, é mais do aproveitar o agora, é mais do estar presente no presente. A Marta, ela, né, nas passagens, em uma das passagens, ela se mostra muito do fazer, do mostrar resultado, da performance, do ter tudo sob controle. E hoje eu vou trazer para vocês uma passagem aqui do livro que ele fala sobre uma carroça sobrecarregada. Eu vou contar mais ou menos assim a historinha que ela traz aqui no livro. E assim como Jesus ensinava por parábolas, essa aqui é uma história bem bacana assim sobre como explicar qual é a sua sobrecarga. Se o que você está carregando é realmente seu e não do outro, né, de outra pessoa. Então ele conta a história de um homem que ele estava passando com a sua carroça numa estrada e Deus encontra com ele e entrega a ele algumas pedras. E o objetivo dele é subir no alto da montanha, né, na montanha lá que eles estavam. Deus entrega para ele essas pedras e ele estava indo tranquilamente, subindo lá a montanha, indo pelo caminho, era um caminho íngreme, então no peso que ele estava ali carregando pelas pedras que Deus deu para ele, estava tudo bem. Mas no caminho ele veio encontrando outras pessoas que falaram, cara, leva esse aqui para mim, eu preciso levar lá para cima da montanha também, só que eu não consigo carregar. E claro, pô, tá vazio aqui, tá praticamente vazio, tá bem leve para mim, pode colocar aí. E ele coloca a pedra, né, a carga daquela outra pessoa e continua subindo. Aí ele encontra outra pessoa e a mesma demanda. Precisava subir com isso aqui ali pro alto da montanha, mas eu não tô conseguindo. Você pode levar para mim, já que você tem uma carroça? Posso, claro, tô conseguindo, vamos lá. E ele coloca a pedra da outra pessoa também. E assim ele vai encontrando pessoas durante o caminho. Mas chega um momento que ele não consegue mais, ele não aguenta mais o peso, porque a carroça ficou extremamente pesada. Mas das pedras dos outros. E quase no alto da montanha ele reencontra Deus. E ele fala, Deus, tá muito pesado. Tá muito pesado, eu acho que eu não vou conseguir. E Deus fala para ele, que pedras são essas que você está carregando? São as pedras que eu te dei ou as pedras de outras pessoas que você tomou para si durante o caminho? E aí é essa reflexão, né? Será que você está se sentindo sobrecarregada? Se você está se sentindo sobrecarregada por estar carregando as suas próprias pedras, as suas próprias cargas, ou se você está querendo abraçar
a vida de todo mundo, os afazeres de muitas pessoas, e não necessariamente são suas obrigações, e isso está deixando a sua vida sobrecarregada, né? O seu dia a dia sobrecarregado. Isso é extremamente comum, né? A gente vê pessoas, e aqui eu acho que é mais para pessoas de mais idade, né? Eu tenho alguns exemplos próximos a mim, assim, de pessoas que se veem na responsabilidade de assumir muitas coisas que na verdade não são delas. E acham também que não existe outra pessoa capaz de fazer aquilo tão bem quanto ela faz. E acaba que a semana vira um caos, o dia vira um caos, ela simplesmente não tem tempo mais para fazer as próprias coisas, ela não consegue levar ao alto da montanha as próprias pedras, porque está abarrotada da responsabilidade de outras pessoas, né? E uma coisa que marca bastante assim na passagem também, as pessoas falam, já que você tem uma carroça, então dando a entender que por ele ter uma carroça é mais fácil, né? E isso também no dia a dia, as pessoas que têm perfis mais dominantes, têm perfis que conseguem absorver mais coisas ali durante a semana, ou têm mais recursos mesmo, né? Tem mais dinheiro, consegue assumir responsabilidades financeiras maiores, tem mais conhecimento. Já que você tem conhecimento, você não pode me ajudar aqui? E também isso é uma questão de posicionamento, né? Na minha vida como médica, isso pode parecer um pouco ruim, o que eu vou falar, mas por favor, não entendam de forma ruim. Até uma brincadeira, assim, no meio médico, de falar, de atender parente, né? Ou amigos muito próximos, que acabam tendo uma demanda ali para você, e já que você pode me fazer uma receita, já que você pode me dar um atestado, já que você... Entende? Então, só que é difícil o entendimento de que não é simplesmente pegar um papel, rabiscar e carimbar e é isso, né? Até para paciente também, renovar uma receita parece uma coisa que é muito simples. Só que é necessário uma atenção muito grande, porque é uma responsabilidade. Não é simplesmente um copia e cola e encaminhar, né? Não existe, precisa existir atenção, precisa existir uma revisão de prontuário, precisa existir uma atenção sobre qual tipo de tratamento essa pessoa está sendo submetida, para entender se, opa, dá para continuar assim do jeito que está ou não. Eu preciso ver essa pessoa para, né, revisar o que está sendo feito. Enfim, fui para um lado mais pessoal, mas querendo ou não tem uma conexão relacionada ao que a gente está falando. E, né, mais uma vez, no meu meio, no meu entorno, eu vejo muito isso de pessoas que carregam a carga de outras pessoas e no fim do dia aquilo pesa mais do que deveria, né? Então fica a reflexão sobre quais são as suas pedras. E até nas suas pedras, se ainda está sobrecarregado, o que dali você consegue delegar para outra pessoa fazer? O que dali você consegue contratar um serviço que vá deixar mais leve o seu dia, né? Isso tudo organiza melhor a sua vida, organiza melhor a sua rotina, organiza melhor a sua semana, para você não chegar na sexta-feira à noite assim falando, meu Deus, passou uma carroça em cima de mim, passou um caminhão em cima de mim e eu tenho a sensação de que eu não fiz nada. Isso é muito comum. E uma coisa que também ajuda é listar, né? No outro vídeo que eu falei também sobre esse livro, eu falei sobre o listar atividades. Você olhar por escrito atividades que são atribuídas a você e dando check ali no dia, na semana, enfim, isso traz uma tranquilidade, porque você enxerga o que está sendo feito. E aí, quando vão aparecendo coisas novas que não necessariamente são suas, você também consegue enxergar, né? Então, organizar e visualizar muitas vezes tira uma ansiedade desnecessária,
por sobrecarga. E eu falo isso muito me exortando também, porque a vida é muito cheia, né? Os dias são muito cheios. Exemplo meu, eu acordo todos os dias às 4h30, 4:45 da manhã, até às 6 da manhã eu saí de casa, eu só volto para lá para me trocar e venho trabalhar, né? E no trabalho, tanto em atendimentos quanto em reuniões, em gravações, né? A gente tem um fluxo muito alto de atividades e eu volto para casa, geralmente eu saio daqui do consultório próximo das 8, 8:30 da noite. Dei uma piscadinha na luz aqui, mas está tudo bem. Problemas técnicos que acontecem. Às 8, 8:30 da noite. E se eu não listo tudo que eu fiz nesse dia, parece que eu não fiz nada. Se eu tenho 4 pacientes no dia, parece que eu fiquei das 9 da manhã até as 8:30 da noite e eu atendi 4 pacientes. Só que no meio, claro, no meio dos atendimentos e em tudo que envolve o atendimento e o tratamento dessas pessoas, tem muita coisa envolvida. Então, acaba gerando e precisando de muito tempo, né? E se essas coisas não estão listadas e eu não consigo visualizar isso me traz uma insatisfação por parecer que eu fiz pouca coisa, ou para o dia seguinte me traz uma ansiedade, porque parece que eu tenho milhares de coisas para fazer. E às vezes eu nem tenho, né? Só uma... Porque todo dia é muito cheio, então parece que amanhã vai ser mais cheio ainda, porque ontem eu não fiz nada, né? Isso é muito comum. E é uma coisa que traz uma carga muito pesada e, mais uma vez, uma piscadinha só para te acordar. Traz uma carga muito pesada e desnecessária. Então, para você que está ouvindo aqui, preste atenção se na sua vida todas as cargas que você tem carregado são realmente suas. Eu entendo que existem responsabilidades, por exemplo, como filhos, que são suas responsabilidades. Mas existem atividades que são do filho. E é ele que precisa fazer, não é você. Existe responsabilidade que é do marido. E é ele que tem que fazer, e não você. E, claro, existem as suas responsabilidades, que listando-as, isso parece ficar mais claro. E perceba se essas atividades, essas atribuições todas as quais você vive para resolvê-las hoje, não são de outras pessoas. E isso talvez esteja te causando um pouco de sobrecarga, tirando a tua paz, certo? Então revise a sua semana, escreva a sua semana, escreva os seus dias com horários, para mim isso funciona muito bem. E revise a sua vida mesmo para entender se essa fadiga, essa sobrecarga que você está sentindo é realmente sua. Se todas as pedras que são na sua carroça são realmente suas. Se foram aquelas que Deus te deu para levar até em cima da montanha. Ou se foram coisas que no meio do caminho você foi pegando de outras pessoas. Certo? Uma reflexão profunda, que teria muito assunto ainda para discorrer aqui e falar, mas precisa de reflexão, precisa de parar e pensar. E rever, revisitar, reestruturar, para que isso não cause ansiedade, para que isso não fique pesado, certo? Próximos vídeos vou trazer outras reflexões ainda sobre esse livro aqui e alguns outros livros que, para quem não sabe, eu sou uma devoradora de livros e gosto bastante de trazer assuntos assim aqui para que a gente pense, reflita e possa levar essas mensagens para a vida de outras pessoas também. E falando nisso, se você entende que isso vai beneficiar outras pessoas, encaminhe esse vídeo, passe ele para amigos, parentes, enfim, pessoas que você entende que precisam dessa mensagem. Se não curtiu, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito para que a mensagem chegue para outras pessoas. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e deixe seu comentário aqui falando o que você achou e se você está vivendo algo parecido com isso e esse vídeo, essa mensagem te ajudou a parar para pensar, certo? Um beijo, até o próximo vídeo.